Olá, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Espero que sim. Hoje damos sequência em nossas devocionais, fazendo uma breve reflexão aqui sobre o livro de Atos, mais uma vez dando sequência, né? Estamos já no capítulo 17 de Atos e nesta oportunidade, finalizando este capítulo, faremos a leitura e uma análise aqui dos versos 32 e 34. Então, Atos 17, 32 a 34, que dizem assim: Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Pois bem, acho que o primeiro ponto aqui que nós vamos conversar sobre, né? O primeiro verso aqui, o 32, eu creio que a versão da NVI, da Nova Versão Internacional, que é esta tradução, ela é um pouco mais clara aqui em algumas palavras, então eu vou fazer a leitura dela para que isso nos ajude aqui na nossa reflexão. Então diz assim, ó: Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: A esse respeito nós ouviremos outra vez. Na nossa versão Almeida Revista Atualizada, né, fica um pouco vago ali o sentido dessa questão de ouviremos em outra ocasião, né? Mas eu citei essa tradução aqui que é para ressaltar que alguns foram favoráveis àquele entendimento, no sentido de que aquilo chamara a atenção deles e queriam ouvir mais acerca daquilo, queriam que Paulo falasse mais acerca daquilo em outro momento, em outra ocasião, né? Então é neste sentido. O verso fala então que inicialmente alguns zombaram ou escarneceram a respeito daqueles ensinos e outros de fato se interessaram por aquilo, queriam ouvir mais acerca disso, queriam ouvir mais da parte de Paulo sobre esta doutrina da ressurreição física dos mortos, né? Então isso aqui, agora sobre a doutrina em si, né? A ressurreição física dos mortos. Isso é algo inaceitável para os gregos, né? De fato, eles criam na imortalidade da alma, acreditavam dessa maneira que assim que a morte ocorre, assim que a morte se conclui de fato, né? O corpo ele deixa de existir e ele já não tem mais nenhum propósito nesse sentido, né? A alma ela se torna imortal ou é imortal, enquanto o corpo ele é realmente algo material, algo que se vai e não volta mais. Diferentemente desse ensino aqui que nós estamos vendo, que Paulo fala acerca dele e que a escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, vai falar muito acerca disso, né, Apocalipse, e nós não entraremos nesse ponto aqui neste momento, mas basta notarmos aqui a divergência entre aqueles que estão ouvindo os ensinos de Paulo, né, entre aqueles que têm uma dificuldade de entender essas doutrinas, porque um ensinamento totalmente contrário faz parte da vida delas, né? Então, o que nós tiramos aqui é que há de fato um choque, né, de cosmovisões, de visões de mundo, de formas de se entender a realidade, né? Porque isso não deixa de ser uma maneira de se entender a realidade, a existência humana. É algo extremamente importante entender o que acontece com o corpo humano, o que acontece com o nosso espírito, com a nossa alma, enfim. Há diversas vertentes, entendimentos acerca disso. A Bíblia nos mostra que realmente é um assunto muito complexo, né? Não temos todas as respostas assim de maneira tão prática. Mas nós temos que ter algum entendimento, temos que ter um posicionamento acerca disso, né? Aqueles homens tinham, de fato, fazia parte da cultura deles. Então, quando Paulo fala acerca disso, há um choque de cosmovisões, né? É muito mais do que uma doutrina que era algo irrelevante para a vida das pessoas. Não, eles tinham uma visão clara acerca disso, né? Por isso esse choque que nós vemos que alguns até tiram sarro dessa fala de Paulo, né? Desse ensino de Paulo. Então eu gostaria de fazer um paralelo, né, entre isso, entre essa situação em que Paulo fala em Atenas e tem este posicionamento
né, ou obtém esse posicionamento por parte de alguns de seus ouvintes, né, com a nossa própria missão hoje em dia. Né? A missão do crente hoje em dia é a mesma de Paulo naquela época. Ele estava levando a palavra, estava levando o evangelho, e de fato ele encontra resistência. Nós vemos aqui ao longo deste capítulo, né, é uma cultura totalmente diferente, né, não estava preparada para ouvir alguns tipos de coisas, né, e é assim hoje em dia. Embora vivamos num país aí que é um país considerado cristão, nós encontramos diversas vertentes, diversas linhas diferentes de entendimento. Quando falamos do verdadeiro evangelho, encontramos esse tipo de, de dificuldade para as pessoas entenderem, para aceitarem, né? Muitas vezes tiram sarro da nossa fé por conta da singularidade daquilo que cremos, né? E verdadeiramente há um paralelo, né, entre aquilo que vivemos hoje, esta forma de evangelizar, esta resposta que temos das pessoas, com aquilo que Paulo recebe lá em Atenas, né? E a gente pode concluir de que forma isso. Paulo é um fracassado aqui neste evento, e nós somos fracassados quando levamos a palavra do Evangelho e as pessoas desprezam isso que nós estamos falando, desprezam essas verdades. De maneira alguma, de forma alguma. Nós não falamos do Evangelho, nós não pregamos porque nós necessitamos dessa resposta imediata e dessa resposta positiva das pessoas. Nós entendemos que é um poder maravilhoso do Espírito Santo que age na compreensão, na mente de cada um, individualmente, para que creia ou não nessas verdades eternas. O nosso dever é de proclamar o Evangelho. Esse, de fato, é o nosso dever. É o que Paulo fez lá em Atenas, é o que nós devemos fazer hoje em dia. Então fica aqui nossa reflexão que, não obstante encontremos aí algumas dificuldades para que as pessoas entendam aquilo que estamos falando, né? Para que tenham algum tipo de resistência ou que tirem sarro, né? Não obstante tudo isso, nós devemos levar a palavra do Evangelho, pois isso é um dever e é algo que o próprio Deus espera de nós. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada que faz parte da vida de todo crente. Um grande abraço e Deus abençoe os irmãos.